Diga, eu me submeto ao Espírito de, aleluia, de sabedoria e revelação, ao Espírito Santo de Deus, para obter pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu o que você acabou de declarar? Que você está aberto para receber do Espírito Santo. O espírito do anticristo, ele fica incomodado se você vai tocar em alguns assuntos, amém? E você tem que ser sensível, amém? Glória a Deus. Mas eu não estou aqui para me acovardar diante de qualquer situação, e nem você pode fazer isso como igreja. Nós estamos num tempo de posicionamento, irmão, amém? Glória a Deus. Onde nós precisamos entender. E uma coisa que eu estava meditando, e eu fiz isso de manhã, meio como uma introdução. De manhã nós falamos sobre família cristã, amém? E foi muito bom, né? E você pode ver lá no canal do YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir entrar nisso hoje, porque talvez aquilo que eu fiz como introdução de manhã, Deus queira que eu fale mais. E eu estou tentando discernir isso aqui. Você pode pensar, né, sobre se realmente vale a pena nós orarmos. Afinal, o mundo, pensa do ponto de vista natural, o mundo, irmão, jaz no maligno, não vai melhorar. Entende? Naturalmente falando, nós estamos num mundo perdido. A esperança do mundo é a volta de Jesus. A conclusão do mundo, a consumação do século é Deus vai fazer tudo novo, porque está condenado por causa do pecado. Jesus vai voltar, vai estabelecer um reino eterno e vai mudar tudo, gente. Essa é a nossa bendita esperança. Então você pode se perguntar, tem remédio? Tem solução? Tem alguma coisa para a gente fazer? Se não tivesse, a gente não estaria aqui, irmãos. O que eu quero ministrar com você hoje é mostrar que apesar de estarmos num tempo como que não é o nosso lar aqui, tem coisas que nós podemos fazer. E deixa eu te falar, a desgraça só não está completa por causa da pessoa do Espírito Santo na terra agindo por meio da igreja. Então, duas coisas que não podem acontecer. Nós não podemos nos enganar achando que a gente vai viver o céu aqui. Entende? Você pode viver o céu na sua casa, na sua família, através da sua escolha, Deus operando livremente. Mas você não vai ver no mundo um comportamento onde todo mundo está bom, está justo. Isso não tem solução, porque o mundo jaz no maligno e o espírito do anticristo já está no mundo. É tão interessante isso que não é espírito anti-Maomé, nem anti-Buda, nem anti qualquer coisa. Parece que tudo pode, menos ser cristão, porque só tem dois espíritos no mundo. Só existe dois espíritos operando no mundo. É o espírito de Cristo e o espírito do anti. Agora, o espírito do anticristo, ele é anticristão. Obviamente, né? E você é cristão. Então, o sistema do mundo e tudo que move a muita coisa está contra a igreja. E ele está infiltrado em todos os níveis da sociedade, inclusive na política, que já falamos um pouco. E é muito mais profundo. Deixa eu te falar uma coisa que eu já sei, como uma pessoa que ora há muitos anos por isso. Eu sei que eu não sei tudo. E o que não está revelado é muito pior do que o que você vê nas briguinhas do partido A e do partido B. É muito mais profundo que isso, irmão. E quando nós oramos, a gente está assumindo isso. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor disse que faria. A igreja será preservada. O Senhor prometeu vida tranquila e mansa, e eu creio que o Senhor vai fazer isso. Como Ele faz, eu não sei. Eu acho que se eu fosse Deus, obviamente que eu não sou, nem tenho vocação, nem capacidade para ser, você também não. Mas se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com tudo e vamos resumir esse negócio. Mas Deus não é assim. Ele tem misericórdia, Ele tem bondade. Estamos num tempo de salvação, estamos aqui com um propósito. Deus deseja que todos se salvem. Ele é bondoso. Uma grande guerra que vai ter no fim dos dias, irmãos,
Quando Satanás, depois de preso 1000 anos, ele vai ser solto. E ele vai influenciar e trazer reis para mover muita gente para brigar contra o Senhor Jesus. Essa é uma guerra grande, uma guerra importante na história da humanidade. Essa guerra, a Bíblia diz que Jesus vai dissipar ele com um sopro. Acabou a guerra. Então, se Deus quisesse acabar com tudo, Ele já teria feito isso, irmão. Deus não está no controle do mundo, das coisas erradas. Deus não está no controle da vontade do pecador que está fazendo a coisa errada. Mas deixa eu te falar, Deus é soberano, Ele tem tudo sob controle. O príncipe desse mundo já está julgado. E Deus não está preocupado nem nervoso. E se Ele não acabou com tudo ainda, porque não é tempo. Então a questão é o que nós fazemos nesse tempo. Eu vejo realmente o Brasil como uma resistência da tentação que já está no mundo. O espírito do anticristo, está escrito, ele já está no mundo, ele só não encarnou. Mas isso não é o mais importante. Quem será o anticristo? Eu acho que é aquele, eu acho que é aquele um, acho que agora se manifestou, qual será o código da besta? É esse, é aquele. O mais importante não é isso. Um dia ele vai se manifestar, vai se revelar. O mais importante é o que a Bíblia já falou, ele já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Você sabia isso? O que significa? Significa que ele já está atuando. O que é um espírito? É uma coisa que influencia. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o que está nos influenciando? Nós podemos achar que estamos fazendo uma coisa boa para Deus, estarmos sob a influência do anticristo e ele dando risada. Uma estratégia que muitas vezes o inimigo usa é colocar um contra o outro e ficar rindo. E muitas vezes, se a gente faz o trabalho dele, ele não precisa fazer coisa alguma. Então, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Amém? Elas não são carnais. Nós não vamos resolver coisas espirituais de forma carnal, brigando, esbravejando. Uma coisa é exercer o seu direito. Outra coisa é nós acharmos que vamos resolver na força do braço. Não é assim. Então, nós não podemos nos desesperar também. Amém? E eu estou procurando uma escritura aqui, porque quando eu falei alguma coisa, alguns ficaram com cara de boi em porteira nova. Você sabe como é cara de boi em porteira nova? Nunca vi isso, né? Boi em porteira nova, ele fica assustado. Eu nunca vi aquela porteira. É uma expressão. Glória a Deus. Diga comigo, o espírito do anticristo. Então eu estava lendo aquele livro do Excelência, que é da nossa editora. E aquele autor, ele estava falando sobre isso. Como é interessante que as pessoas são contra tudo que é Cristo, mas não está contra as outras coisas. Então, numa faculdade, ele conta que um professor foi preso só porque ele tinha na sua mesa a Bíblia Sagrada. Ele não estava pregando religião, ele só tinha colocado a sua Bíblia na sua mesa. Mas na mesma escola havia incentivo, e eu não vou falar a religião para você não achar que eu estou falando contra as pessoas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então eu não estou falando da religião A ou B, eu não sei que roupa, que vestido, qual a modernidade, qual a linguagem que o diabo vai usar, mas a gente tem que ter discernimento. É o espírito do anticristo. E nessa mesma escola em que eles não queriam que o professor nem colocasse a Bíblia na carteira ali, havia incentivo para se ensinar a outra religião. Amém? Então qual é o problema? O problema nunca foi liberdade de A ou B. O problema nunca foi respeitar a pessoa A ou B. O problema é que o diabo nos odeia.
Está tudo bem para mim respeitar a sua escolha sexual errada. Está tudo bem para mim se você quiser fazer isso. Mas por que eles querem respeito para eles e desrespeito para nós? Por que alguém que faz a sua própria escolha quer obrigar a igreja a concordar com ele? Por que apenas não vive a sua vida? Porque Deus, Ele não está brigando com as pessoas que rejeitaram Ele. Pelo contrário, o livro de Romanos diz que Deus os entregou à sua própria disposição mental reprovável. Quando você escolhe contra Deus, Deus diz, ok, tudo bem. Então Deus não está desrespeitando ninguém. Mas uma coisa é você querer respeito para a sua escolha errada. Outra coisa é você querer obrigar e ir contra os valores e princípios estabelecidos por Deus, porque Ele é o Criador. E não há o menor senso nisso. E é isso que está por trás. Deixa eu te falar, partidos todos, não se engane. Quando você for escolher o seu candidato para votar, você precisa discernir o que espírito que move ele, porque há partidos todos, e são vários, são inúmeros. Eu vi uma tela com os partidos e eu fiquei, meu Deus do céu, eu pensei que era 1, 2, 3, tem muitos que eles têm uma ideologia declarada. Quando eu falo de ideologia, eu não falo só da conduta sexual. Tudo, eles têm uma agenda, eles têm um programa declaradamente contra os cristãos. Eu conheço pessoas, e nós não emprestamos o palco para fazer propaganda política, mas eu posso receber um irmão, e eu conheço pessoas que estão exercendo vereador, que está exercendo o seu mandato, e eles vêm para pedir oração, e eu oro por eles. Isso nós podemos fazer, somos igreja. E eles falam de como as pessoas se levantam, basta falar alguma coisa que é em favor da família, que é em favor do que eles chamam de tradição ultrapassada, e a gente chama de coisas que Deus criou. Basta levantar um assunto sobre esse que eles não querem saber, eles são contra. E eles enfrentam muita dificuldade porque eles são contra. Por quê? Porque eles simplesmente, está escrito nas cartas, né, que sobre os últimos dias, e diz que eles vão simplesmente aborrecer a verdade. Eles odeiam a verdade. Essa é a questão. Por quê? São movidos pelo espírito do anticristo. Amém? Então, lógico que não estamos contra respeitar as pessoas. Porque o próprio Deus respeita. Se você não quiser Ele, está tudo bem para Ele. Mas é como você querer que Deus vire o diabo. Quantos acham que é um extremo já diferente, é uma coisa diferente? Se você quer rejeitar Deus, tudo bem. Mas você não pode mudar o que Ele estabeleceu. Por que você não dá para Deus o mesmo respeito que Ele te deu? Ele dá o direito de você escolher. E você quer que Ele concorde com você? Então, é isso que estão fazendo com a igreja. A igreja pode concordar que você tem o direito de escolher e viver a sua vida. Mas as pessoas querem empurrar na igreja um comportamento errado. E nós não vamos fazer isso. Amém? A grande questão é essa, é o espírito do anticristo. E esse irmão estava falando, eu sinceramente nunca tinha pensado sobre isso. Não é espírito diante de outra coisa. E basta você falar de valores de Deus, e eles se levantam contra, e uma ira se levanta contra. E muita gente sendo enganada. Então, o que eu estava tentando encontrar aqui é exatamente o que João falou. É mais importante do que quem vai ser a pessoa, a personificação do anticristo ou o número da besta, é o espírito que já está atuando. Talvez quando o anticristo se manifestar, a gente nem vai estar aqui. Então a questão é o que ele está fazendo agora e o que Deus espera de nós. Porque está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e a nossa resistência tem que ser colocada agora, para que haja um futuro para os nossos filhos e os nossos netos. Aleluia. Se Jesus não voltar.
Porque se ele quiser voltar agora mesmo, irmão, Maranata. Eu sou forte candidato de ir agora mesmo. Mas se ele diz que não é tempo, então nós precisamos saber o que ele espera de nós. Amém? Glória a Deus. Então, meu Deus do céu, ajuda o pregador hoje. Uma coisa que João falou está em 1 João 2,18. 1 João 2,18, na Revista Atualizada. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E temos também 1 João 4, 3. 1 João 4, 3. 1 João 4, 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Vamos ler de novo? E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que ele está dizendo? O espírito do anticristo vem, mas presentemente já está no mundo. O que ele está falando? Que vai haver uma personificação. Alguém vai um dia encarnar o espírito do anticristo como uma autoridade. Amém? Mas ele presentemente já está no mundo. Este é o espírito do anticristo. Ele já está atuando. Ele já está influenciando. Ele está por trás das grandes decisões, das autoridades, da mídia, do sistema. Eu estava vendo um documentário, até compartilhei com o nobre pastor Marcelo Honório, tem uma empresa que faz documentários, e eu sempre assisti a alguns filmes. Quem já assistiu aqui Nárnia? Você sabe que Nárnia é feito por um escritor cristão, C.S. Lewis. E eu sempre gostei de Senhor dos Anéis, mas parecia meio feitiçaria, eu tinha receio. Falei assim, esse negócio é de Deus ou é mesmo? Eu assistia Senhor dos Anéis, eu gostava daquilo. Eu falava para a Leila, mas esse não parece errado. Mas eu ficava meio... Tem uns negócios esquisitos, umas magias, isso é de Deus ou do diabo. Mas eu percebia, tem uma mensagem aqui. Eu assisti todos e repeti. E depois da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, as pessoas perceberam que se elas quisessem mudar, movidas pelo espírito do anticristo, pessoas se reuniram e elas começaram a influenciar a mentalidade das pessoas. E eles criaram filmes e séries e uma série de coisas. Tem muita coisa que está aí, né, na televisão, que foram criadas propositalmente para criar uma mentalidade influenciada pelo anticristo. E aí é que entra o C.S. Lewis com Nárnia, o escritor do Senhor dos Anéis. Eu sabia que eu estava certo. 3 grandes homens se levantaram para fazer o contrário, combater essas pessoas no campo da ideia, e criaram também filmes e séries para passar uma mensagem cristã. Quando eu vi o Senhor dos Anéis, aquele episódio, A Volta do Rei, eu falei, é Jesus. Eu sentia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia a história. Mas a verdade é que esses homens combateram coisas que estavam se levantando no nível que estava se levantando, no campo das ideias. Porque se mudar a sua mentalidade, muda o seu comportamento. Amém? E o diabo, ele vai cozinhando o sistema do mundo, e como em banho-maria. Conhece essa expressão? Vai moldando. E por isso que as coisas que eram escandalosas vão se tornando normal, porque sua mente já aceitou. Deus fez homem e mulher. Se você não acredita, olhe a biologia.
E hoje de manhã eu falei algo que parece engraçado. Não, eu não acredito na Bíblia, esse livro de vocês. Tá bom, então se olha no espelho. Se tem 2 tipos na sua casa, coloca os 2 lá e dá uma olhada. Deus só fez tipo 1 e tipo 2. Se você não acredita nem na Bíblia, nem na ciência, acredita pelo menos no espelho. E o restante é comportamento aprendido. E nós não estamos aqui para te condenar, mas para te mostrar que Deus criou diferente. E se um comportamento foi aprendido porque sua mente foi trabalhada, você pode aprender uma outra coisa. E essa é a graça do Evangelho, porque a palavra foi dada para educar na justiça. E ninguém vai rejeitar você, mas ninguém vai ajudar você se você rejeita a verdade. Porque Deus já... Um juízo que está no livro de Romanos, eu aprendi isso com o amado pastor André Martins. Como Deus está julgando hoje? Deus não está condenando as pessoas, Ele vai se manifestar como juiz um dia. Ele está amando, braço estendido para a salvação, mas tem um julgamento que já aconteceu. O livro de Romanos diz que transformaram a verdade de Deus em mentira. E ele fala de todo tipo de comportamento, não só desvio sexual, várias pessoas rejeitaram Deus. E ele diz, aí está o julgamento, ele diz, e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, Deus deixou que eles andassem conforme as suas própria escolha. Isso é um tipo de juízo. Mas Deus é amoroso e convida, mas só recebe quem quer. Então Deus criou coisas e nós temos comportamento aprendido que vai desviando. Deixa eu te falar, é nisso que o espírito do anticristo trabalha. Ele molda o comportamento, ele molda o pensamento que vai mudando o comportamento. E sabe uma coisa, as pessoas já falaram, o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. A igreja não pode se calar e a fé tem que ser pública, manifestada. Eu te respeito, mas eu creio em Deus. Você tem que ser homem, marido como Josué. Nessa geração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Respeitar as decisões, amar as pessoas, mas se posicionar. Não tenha vergonha da sua fé. Eles vão fazer de tudo para parecer que você é cafona, antiquado, ultrapassado. Eles vão rilhar os dentes, vão se irar e vão querer matar você como mataram Estevão. E se você morrer, Jesus vai te receber, irmão. Fica tranquilo. Mas ainda que tenha que morrer, não negue a verdade. Porque você foi liberto por ela. Não volte atrás. Então o que se tem é comportamento aprendido de várias formas. Veja, você pensa que se limita a desvio sexual? Não, não é só isso, irmãos. Agora mesmo, está crescendo no mundo o quê? Legalização do aborto. Maneiras legais de assassinar, tirar vidas. O espírito do anticristo, ele é contra essa ideia de que nós adoramos um Senhor, um Salvador, porque ele quer a adoração para o homem. Pode observar o que move o comunismo, o socialismo, essas coisas. A adoração é para o Estado, a adoração é para o homem. Eles querem dominar sobre as pessoas. Amém? Procura saber sobre isso, você vai ver que morte de muitas pessoas sempre acompanhou regimes totalitários. Eles não são a favor da vida. Mataram o negócio deles. Eles não se importam de detonar uns milhões para ter um pouquinho mais de lucro. O Deus deles é o dinheiro, a satisfação própria, a glória humana. Por quê? Seres criados por Deus. O espírito do anticristo já está no mundo, irmão. Amém? Então, uma pergunta que nós podemos fazer é: e agora, José? Não é? O que eu faço? Que remédio? E a gente pode ficar perguntando, esse pastor fica orando meio-dia, eu acho que tadinho. Deus deve dar um crédito para esse menino, nem sabe o que ele está fazendo. E essa mentalidade pode estar em nós. Orar para quê? Crer em Deus para quê? E eu quero te mostrar algo interessante. Aleluia. Eu quero te mostrar que há um propósito de nós sermos igreja. E Deus sabe que nós não estamos no tempo ideal,
mas Deus sabe que há algo que nós precisamos fazer neste tempo. Jeremias, abra comigo o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 4. O contexto aqui é que o povo de Israel estava exilado, exílio babilônico, juízo de Deus, eles estavam escravizados em outra terra. O povo de Deus, o povo de Israel, estava escravo. E eles iam ficar muitos anos, até se cumprir todo o juízo. E alguns profetas se levantaram para falar: olha, Deus vai livrar vocês da escravidão. E Jeremias foi o único que falava: não vai não, não agora. E o rei falava: mata Jeremias, profeta do caos, miserável. Todos os profetas queriam agradar o povo e o rei falava: Deus vai livrar agora. E Jeremias falou: não vai ser agora, só quando se cumprir o tempo. E ele estava certo. Entende? A questão é, me chama muita atenção o que Deus fala para esse povo que estava exilado, o povo que estava escravizado. E nós podemos ler um pouco sobre isso em Jeremias capítulo 29. Vou ler do verso 1, tá bom? Para responder essa pergunta: será que tem realmente uma importância nós agirmos como igreja, ou será que a gente está perdendo tempo? Eu quero te provar que nós não estamos perdendo tempo. E que a coisa só não está pior, porque você e eu estamos aqui, se nós fizermos o que a palavra diz e confiarmos em Deus. Amém? Então, Jeremias capítulo 29, verso 1, está escrito: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi enviada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Jeremias manda uma carta para o povo, e esses reis todos, nenhum era cristão, nenhum era judeu, cristão não, obviamente, né? Mas nenhum era eles estavam oprimindo o povo de Deus, e mandou a carta. E a carta de Jeremias dizia o seguinte, verso 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que o Senhor diz para eles, verso 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Meu Deus do céu, por que é que Deus ia falar para um povo exilado? Você entende exilado? O povo é judeu, estava lá na Babilônia, escravizado. Não estava no seu país de origem. Um rei que não temia a Deus. Nabucodonosor era o rei que foi julgado e comeu, ficou que nem jumento, comendo capim. Reis ímpios, opressores. Deus escreve uma carta através do profeta e diz: olha, casem, vivam a vida de vocês, se multipliquem, procurem a paz da cidade, ou seja, não procurem guerra. Mas, Senhor, são nossos inimigos, procurem a paz. E tem mais, ore pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Irmãos, nós precisamos entender o que é mais importante. Se não houver liberdade num país, não tem liberdade na sua casa. E se não houver liberdade num país, não tem liberdade para a igreja. Precisamos dar importância àquilo que é mais importante. E se a nossa liberdade está em jogo, nós precisamos nos posicionar. Deus estava dizendo o seguinte: olha,
vocês estão como escravos, mas se vocês buscarem a paz e orarem por paz, vocês vão ter paz. Então Deus sabe manifestar paz em meio à guerra. É como disse uma irmã no projeto Paz em Meio à Guerra, da guerra que está tendo na Ucrânia. Sabe, a paz não é um local, a paz é uma pessoa, a paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. Deus estava dizendo, olha, se vocês orarem, eu vou fazer com que a condição de vocês seja boa nesse tempo que vocês estão. Agora, quantos sabem que o bom para Israel era voltar a ser uma nação onde eles tivessem liberdade, onde eles tivessem um rei de Judá ou de Jerusalém? Eles não queriam ser escravos de um rei estranho. O ótimo para eles era isso. Mas Deus estava falando, olha, enquanto vocês estão na condição que não é tão boa, não é tão favorável, orem para que vocês tenham paz. Então Deus está falando, tem uma maneira de vocês terem paz em meio a esse dilema que vocês estão vivendo. E você continuar lendo o texto, um pouco mais para frente eu vou trazer vocês. E eles voltaram do exílio babilônico. E eles reconstruíram a sua terra. Quando o tempo se cumpriu. Mas é muito interessante que Deus estava falando para eles como se comportar. Então, enquanto eles estavam exilados, eles tinham que ter uma atitude de honra para com as autoridades, orar pela paz da cidade, e Deus sabia que a paz deles estava envolvida, não a paz que vem de Deus, entende? Mas eles estarem tranquilos, eles precisavam buscar a paz da cidade e orar pela paz da cidade. Então, Deus tinha uma solução no meio daquele caos. Quem está entendendo aqui? E que isso tem a ver com a gente, se você não é judeu, nem conheceu Nabucodonosor. Tem tudo a ver, irmãos. É a mesma coisa hoje. Por que Deus pediria para a gente orar se o nosso descanso não é aqui? Vamos dizer assim, o céu, ou a eternidade, amém? É o novo céu, é a nova terra, é o reinado com Cristo. Por que voltar consciente se nosso rei é Jesus, e é Ele que eu espero? Por que orar para que o governador, o deputado federal, o senador, o vereador, o poder executivo, legislativo, judiciário, por que orar para que os que projetam, executam, julgam as leis do país sejam influenciados por Deus? Por que orar para que pessoas sejam fortalecidas? Afinal, a gente está de passagem, daqui a pouco vem um arrebatamento. Porque é como Deus dizendo para nós hoje, orem pela paz. Na paz da cidade vocês terão paz. Que tipo de paz? A igreja pode permanecer tendo liberdade. A igreja pode... Não é liberdade, irmão, para escolher candidato. A gente não está aqui para levantar candidato evangélico. É liberdade para pregar Cristo ressuscitado, para pregar o amor, para falar a verdade para as pessoas. Irmão, se a igreja sair da terra, acabou. Não tem mais solução. Somos sal, somos luz, somos também resistência. Somos a expressão de Deus do cuidado de amor. Fique feliz de estar sendo exortado essa noite, se você foi exortado, porque Deus está falando, eu te amo, eu quero te libertar, e só a verdade liberta. Palavras bonitas confortam, mas só a verdade liberta, irmão. Então agradeça, porque tem alguém ainda com coragem para falar para você a verdade. Significa que Deus ama você e se importa com você, e você pode se iludir o quanto que quiser, mas só vai ser livre se abraçar e se humilhar à verdade. Então a igreja tem que ter essa liberdade. E Deus está nos convidando para falar, essa liberdade tem um preço. Que preço? O preço de vocês dependerem de mim. O diabo vai fazer de tudo para nos remover dessa posição. Ele vai parecer fazer ridículo. Por exemplo, a oração. Esses crentes são inofensivos, eles só oram. Dizem que a rainha da Inglaterra, né? É a rainha. Como é o nome dela? Essa aí. Ela disse, se tem uma coisa que eu temo, é um crente de joelhos dobrados. Ou seja, uma coisa que eu temo, não que ela tivesse medo de Deus, mas uma coisa que ela aprendeu a reverenciar, é quando um cristão fala com Deus. Por quê? Quando a gente dobra os nossos joelhos, na nossa simplicidade, ou na nossa pouca sabedoria natural, ou quase nada, a gente está dando legalidade para Deus agir. E quando Ele age, meu irmão, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O que Deus prometeu? Se você ler, qual é a continuidade? Que capítulo nós estamos lendo? Jeremias 29. Você sabe o que tem no verso 11, falamos dele muitas vezes. Então eu te mostrei o contexto. Deus está falando, olha, você é exilado, você é escravo, olhe pela paz na cidade, se multiplique, tenha filho como fruto e ore, vai ter um tempo melhor.
Olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então vocês orarão, passarão a clamar a mim, e eu vos ouvirei, vos responderei. Deus estava falando, ei, eu tenho um projeto para vocês, mas calma, tem o tempo certo. Enquanto isso eu vou mostrar como vocês se comportam. Deus mostra o que Ele quer fazer, Deus mostra o que Ele quer manifestar e o que Ele pensa desse povo. Ei, tem tudo a ver com a gente, gente. Deus está olhando para nós e falando, ei, eu vou arrebatar a minha igreja, eu vou buscar o meu povo, mas é tempo de vocês saberem se comportar, saberem o que fazer. Onde nós vemos isso? Daqui a pouco eu leio, mas sabe, Pedro, ele em 1 Pedro 1,17, olha o que ele diz. Assim como Jerusalém era exilado, escravizado, ali na Babilônia, por exemplo, hoje nós estamos de passagem nessa terra. E Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 1,17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, né? Está falando de mim e de você, quem invoca o nome do Senhor aqui? Olha o que ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Na NVI fala, portai-vos com temor durante o tempo da vossa jornada terrena, se não me engano. O que eu quero mostrar aqui é que Pedro diz que esse é um tempo da nossa jornada terrena. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. E às vezes a gente é como o filme que eu mencionei mesmo. Tem o olho, tem o mal, todo lado, e gente, monstro. E a gente é aquela resistência do bem, é a luz. Deus sempre tem uma solução, Deus sempre tem uma maneira. Mas ele diz, olha, nesse tempo de peregrinação, a gente está como passando por um vale. Deus diz, olha, se portem com temor. O meu ponto aqui é que Pedro fala para a igreja de Deus que você está num tempo de peregrinação. O que é um tempo de peregrinação? Você está peregrinando, passando numa jornada terrena, porque o nosso destino não é este, o nosso descanso não é aqui, nosso lar não é esse. Jesus volta para buscar a sua igreja, vamos celebrar a Santa Ceia hoje. Jesus volta para buscar o seu povo. Deixa eu te falar uma coisa, não fique desiludido, você não vai ficar morando no céu, lá é só um encontro com Deus, uma festa de uns 1000 anos, depois Ele faz novo céu e nova terra, a gente volta para habitar na terra com Cristo como nosso Rei, Jesus, aleluia! Esse é o futuro glorioso que o diabo odeia, mas já está selado, irmão. A questão é se você vai estar lá, porque Jesus vai estar, e eu quero estar. Então esse tempo é passagem, e a gente não vai ter o céu aqui. A gente vai poder comer, construir casas, ter paz, se a gente fizer o que a Bíblia diz. Mas aqui não é o céu, gente. Aqui não é o descanso. Você sempre vai ser perseguido, mas você nunca vai ser destruído. Você vai ser odiado por muitos, mas você nunca vai ser abandonado. Aleluia. Ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jamais os deixarei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E ele disse mais uma coisa, como nós confessamos no começo. Fica tranquilo, as portas do inferno não vão prevalecer. Então chegamos ao Brasil. Eu não quero que o Brasil passe pelo que outros países estão passando. E não é que eu não os ame, mas depende de nós. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Deus ele está ajudando o Brasil porque Ele é fã de verde e amarelo. E até alguém já cantou na música popular, Deus é brasileiro. Isso é mentira, irmãos. Deus é Deus. Nem você é brasileiro, você é concidadão do reino dos céus. Mas já que estamos no Brasil, amém? Você entende o que eu quero dizer? Falando do Brasil, olha, bom, o que eu quero dizer? Países que estão vendo o mal tomar uma proporção maior do que era necessário para esse tempo, talvez estão vivendo isso por omissão da igreja. Por escolhas erradas, por se calarem, ou não. Mas eu creio de todo o meu coração que se nós como igreja no Brasil se posicionar
Ei, deixa eu te dizer uma coisa que acho que Verusca falaria. Deus sabe ser Deus. Então a oração é muito importante. Ela é a legalidade para Deus agir. Eu acho que é isso que Deus ama no Brasil. Não é a cor verde e amarelo, não é o território. Não é porque a gente é bonito, nem porque a gente mora na Zona Leste. Deus se move para um povo que confia nele, de todo o coração. Deus se move para o povo que invoca o nome dele e crê nele. Então nós temos essa escritura de 1 Timóteo 2:1, veja se não é parecido. Aleluia. Eu quero ler com você 1 Timóteo 2:1. Quem está recebendo alguma coisa aqui? Olha o que diz: antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas verdades preciosas aqui. Antes de tudo, uma prática, uma coisa que se tem que fazer sempre. Antes de tudo, é como dizendo, isso é mais importante. Sabe, a liberdade de um país, a ação, né, do nosso país é importante mais do que nosso desejo particular. Tem momentos que a gente tem que olhar para as coisas que são mais importantes, mais amplas. Então Deus está dizendo, olha, faça essa prática. Ore em favor dos que estão investidos de autoridade. Para quê? Lá em Jeremias, ele diz, orem pela paz da cidade, porque na paz dela vocês vão ter paz. E aqui ele diz, se vocês oram antes de tudo pelos que estão investidos de autoridade, vocês vão viver uma vida tranquila e mansa. Agora, quantos sabem que vida tranquila e mansa não significa sem perseguição? Sem pessoas nervosas, Não é isso. Eu acho que vida tranquila e mansa, nós já sabemos que não é sem aflição, sem perseguição. Vida tranquila e mansa está associado com o que vem depois da vírgula. Vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Ou seja, a garantia que Deus dá é que se nós orarmos, nós vamos poder exercer piedade. Você sabe o que é exercer piedade? Viver para Deus. Se nós orarmos, a igreja permanece, a porta fica aberta, a palavra é pregada e a gente pode ser crente. Mas se nós não buscarmos a Deus, irmãos, o espírito do anticristo vai nos calar. Recentemente nós tivemos um país, foi uma das coisas que aconteceram nos países aqui da América do Sul, e eu participei disso, eu recebi mensagens no meu celular, por causa dos pastores e coisas verídicas, de portais que dão notícia, a gente sabe que é verdade. Os pastores, olha, semana que vem vamos ter que ir embora, estão fechando todas as igrejas, foi dada uma ordem, e acabou tudo aqui. O governo tomou conta e acabou com a religião. E os pastores não estavam desnorteados, não sabiam, estavam fechando igrejas, acabando com tudo, voltando, pedindo apoio. Alguma coisa aconteceu com aquela igreja, talvez eles pararam de se importar com isso, mas houve um arrependimento, e houve uma noite em que essa igreja, nesse contexto, eles tinham dias, eles foram para a praça, todo o povo a uma só voz, sabe? Tem questões que não pode dividir o assembleando, o verbiano, o batista, o metodista. Tem questão que tem que unir os que são de Cristo. E esse povo foi para a praça e fez uma vigília de oração e clamou ao Deus eterno. E aquilo foi, não sei o que aconteceu, mas foi completamente revertido. E a igreja não fechou. Recentemente eu passei um vídeo para vocês, é uma irmã que veio no Brasil, ela é coreana, e ela conta como a Coreia, eu não sei qual delas, eu acho que é a Coreia, eu sempre confundo a do Sul com a do Norte, me perdoe os coreanos aí, mas como a Coreia saiu do estado de miséria para ser a 10ª nação mundial, 10ª potência mundial. Sabe como? Os coreanos, a igreja,
de madrugada, todos os dias. Eles se reúnem, até hoje é um costume deles, para orar. E eles não estavam falando se o partido era A ou B. Eles oravam e pediam a Deus, dê sabedoria, influencia, Pai. E as autoridades começaram a tentar, e foram ajustando a nação, e levou eles no estado de pobreza até ser a 10ª potência mundial. E até hoje é uma cultura na Coreia, onde as igrejas se reúnem para orar pelas autoridades antes de tudo. O irmão Hagin ensina no livro Intercessão o que Deus falou para ele sobre oração, fazer isso antes de tudo, orar pelas autoridades como uma questão primordial e importante. Amém? Então, a resposta para essa pergunta que pode ter na nossa mente, será que tem efeito? Tem efeito. Se você acha que está ruim, estaria muito pior, se Deus não estivesse agindo. Irmãos, eu tenho visto que Deus está agindo no Brasil, e é um milagre o que está acontecendo aqui. Eu tenho visto que o Brasil é resistência. E deixa eu te falar, não está nas mãos de um homem, de um candidato A ou B, mas está na nossa confiança em Deus, de que Ele está agindo por meio da sua igreja. Então vamos continuar orando, vamos continuar crendo, porque Ele prometeu vida tranquila e sossegada em toda piedade e respeito, e Ele vai cumprir isso. É tempo de continuar firme, é tempo de continuar orando. A igreja tem 2 responsabilidades. Eu ouvi isso de um pastor querido, um pastor bem famoso, que tem sido uma voz na nossa nação. Ele disse, a igreja tem que discernir os momentos. Todo o tempo nós devemos estar em oração, mas há um momento também da ação. Temos ainda liberdade para votar. Amém? Então, tenha o tempo de se posicionar e votar consciente. Não se omita. Vai dar uma estudada. Tem que ler mesmo. Tem que saber, tem que ver os valores. E nós temos que andar nesse equilíbrio. Orar sempre, votar consciente. Se o nosso voto foi para eleger uma pessoa perversa e a gente for responsável por tornar os nossos dias piores, então nós vamos ter dias piores e vai ser mais difícil. Está escrito no livro de Provérbios, quando o perverso governa, o povo suspira. Amém? Então, tem que saber essa diferença. Tem o tempo de exercer o voto consciente. Isso tem a ver com o seu direito, com valores. É a força que nós temos agora. Graças a Deus pela democracia e a liberdade. Ah, mas estão falando que vão fraudar as urnas. Então ore a Deus para que isso não aconteça. Deus pode, irmãos, fazer a verdade prevalecer. Ore para que a verdade prevaleça e a mentira seja desmascarada. E você vai ver Deus agindo. Amém? Glória a Deus. Então, eu espero que isso tenha motivado você a ficar firme, não desistir do nosso país, entender as questões que são mais importantes. E Deus quer dar a você e a mim vida tranquila e sossegada. Preserve e valorize a liberdade de ser igreja, de estar como igreja. Confie no Senhor, confesse a palavra ousadamente. Eu creio que o Espírito de Deus vai despertar você nesses dias para orar, para interceder. E que você pode tomar uma atitude consciente para votar. Amém? Deus vai fazer o que Ele prometeu. A liberdade que o Senhor garante é que nós vamos poder continuar sendo igreja, pregando a palavra. No livro de Atos, quando Pedro e João foi preso e solto, eles oraram: Senhor, olhe para as ameaças deles e concede à tua igreja que pregue a tua palavra com intrepidez e ousadia, enquanto o Senhor estende a mão para fazer sinais, curas, prodígios em nome de Jesus. Amém? Eu sei que as coisas vão apertar, vão pressionar, mas Deus estará do nosso lado. Nada podemos contra a verdade senão a favor dela. Estamos com o Senhor, somos maioria. Ame as pessoas, valorize as pessoas, mas seja corajoso para se posicionar na verdade. Ore pela nação, ore pelas autoridades, não olhe para a pessoa, não tire a sua confiança. Confiar mais no homem do que em Deus, mas também não transfira a sua raiva. Simplesmente são homens, homem é homem, Deus é Deus. Confie em Deus, ore a Deus e Ele vai manifestar. Eu creio que Deus está agindo na nossa nação e Ele vai continuar fazendo. Vai guardar as nossas famílias, vai guardar as nossas igrejas, amém? Glória a Deus. E não se deixe ser enganado. Esse tempo tem muito lobo vestido em pele de cordeiro para ganhar o seu voto. Toma cuidado. Amém? A Bíblia diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Ele pode fazer isso.
Mas se você estiver movido pelo Espírito de Deus, você vai identificar o que está influenciado pelo Espírito do Anticristo. E eu declaro em nome de Jesus, seus olhos espirituais abertos, meu irmão, você que está aqui, você que está na internet, para identificar o Espírito do Anticristo, identificar aquilo que está por trás e ajustar a sua atitude e confiar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus.